É isso, pessoal. Bom dia. Estamos dando início agora a nosso terceiro dia do Congresso Multidisciplinar em Saúde, certo? No nosso terceiro dia, nós iremos estar abordando a integralidade, o terceiro princípio do SUS, que está relacionado diretamente com a condição integral e não parcial de compreensão do ser humano. Ou seja, o Sistema Único de Saúde ele deve estar preparado para ouvir e deve saber entender o usuário inserindo em seu contexto social e, a partir daí, atender às demandas e necessidades dessas pessoas. Esse contexto ele mostra o reflexo de um atendimento humanizado, pois um atendimento respeitoso com a qualidade e com acolhimento é digno para qualquer ser humano. Por isso que esse valor faz parte de um dos serviços de saúde visando um atendimento integral com a prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços essenciais. É com esse pensamento que nós iremos dar início ao nosso terceiro dia aqui do Congresso. E para isso, nossa primeira palestrante do dia é a professora Joseneide. Jéssica, tá me ouvindo? Pode se encabe das funções, tá? Sim. Gente, hoje, né, nossa palestrante vai ser a professora Josineide. Ela é especialista em psicologia e psicopedagogia. Ela é psicóloga escolar, tá bom? E vai trazer um tema muito interessante, que é saúde emocional em tempos de crise. Então, Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, tá dando para te ouvir. Pronto. Nesses tempos de crise, né, de tanta instabilidade emocional, então hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso. Para Josi, vou passar a palavra para você, tá? Qualquer coisa pode chamar a gente. Estamos aqui. Obrigada. Vocês me ouvem? Sim, estamos te ouvindo legal agora. Ótimo. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse congresso multidisciplinar em saúde. Eu queria primeiro agradecer a Jéssica, que me fez o convite para participar desse trabalho. Fiquei muito feliz e honrada e espero contribuir aqui com vocês um pouquinho com essa temática, né, que é saúde emocional em tempos de crise. Queria parabenizar pela iniciativa. É uma temática muito relevante. E esse subtema de hoje, no caso, saúde emocional em tempos de crise, mais relevante ainda, né? Porque estamos vivendo um contexto onde a saúde emocional está sendo muito desafiada, e, consequentemente, também abalada. Então, é importante nós refletirmos sobre essa temática, o que a psicologia traz como contribuição, né, para promoção e manutenção dessa saúde emocional. Como o próprio Congresso, né, a temática do Congresso está falando muito sobre essa integralidade, eu queria iniciar minha fala falando um pouquinho sobre esse conceito de saúde, né, que hoje é compreendido muito mais, de uma forma muito mais abrangente do que apenas a ausência de doença. A gente tem ainda meio que cristalizado a ideia de que estar com saúde significa simplesmente não estar doente. Mas a OMS traz o conceito de saúde de uma forma bem mais abrangente, mais complexa, né? Que é o estado de bem-estar físico, né? Psicossocial, então é biopsicossocial, né? Dentro da perspectiva aí do que vocês estão colocando da integralidade. O ser humano, para ele estar saudável, para ele estar tendo uma vida plena, ele precisa se sentir bem nessas três dimensões, né? Na dimensão psíquica, na dimensão biológica ou física, na dimensão também das relações sociais. Dentro desse conceito de saúde, a gente vai entender que essa divisão, né, entre saúde biofísica, saúde mental, ela é apenas didática. A gente precisa fazer metodologicamente essa divisão para compreender, claro, para aprofundar também o conhecimento em cada área, mas sem perder de vista a perspectiva da integralidade, né? De que nós somos um ser total.
O indivíduo, é muito comum ainda a gente ouvir na saúde, nos hospitais, em clínicas, aquela frase de que fulano é paciente de CA, por exemplo. Ele tem CA. E a gente, dentro da perspectiva da psicologia, a gente vai compreendendo que esse tipo de referência, ela acaba deixando de considerar o sujeito, a subjetividade, né? Ele é um indivíduo, ele é uma pessoa que naquele momento está acometido por uma patologia. Então, essa pessoa, essa subjetividade inclui outras dimensões que não apenas a biológica. Então, é dentro desse entendimento de totalidade, de de compreender o indivíduo como um ser integral, é que a gente vai também trabalhar hoje sobre a questão da saúde emocional em tempos de crise. Eu vou dividir a minha fala em dois grupos, duas partes, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a saúde também emocional e depois também sobre o que é crise. Ou, na verdade, eu vou iniciar falando de crise e depois eu particularizar a saúde emocional. Mas, antes de entrar propriamente no aspecto da crise, eu entendo que para a gente promover saúde, né, para que a gente promova e mantenha a saúde, a gente precisa de dois fatores primordiais. Eu estou falando de saúde aqui na perspectiva da integralidade, certo? Que seriam estilo de vida e o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento. Quando o sujeito ele opta, decide ter uma vida saudável, né, utilizar na verdade, desfrutar de toda a potencialidade que ele tem, do que a vida realmente pode oferecer para ele, ele tem que pensar realmente qual o estilo de vida que ele quer ter. Porque o estilo de vida está diretamente relacionado com a qualidade de saúde, seja ela física ou emocional. Então, quando eu falo de estilo de vida, eu estou me referindo aqui a alguns fatores que são muito batidos hoje, né? Como alimentação saudável, atividade física, um sono com qualidade, o estabelecimento de rotina, né? Porque a rotina ela nos organiza, ela faz com que a gente economize tempo, que a gente consiga estar tendo um resultado mais satisfatório, reduzir estresse, que significaria, na verdade, a capacidade de filtrar os inúmeros estímulos aos quais somos submetidos constantemente. Nós somos bombardeados diariamente por um excesso de estímulos internos e externos que acabam causando um nível de estresse muito grande. Então, a gente precisa filtrar esses estímulos. A gente precisa também ter relacionamentos saudáveis, né, que isso faria parte também de um estilo de vida. Desenvolver o autocuidado, né, cuidar da gente, olhar para a gente, aprender a escutar a gente, escutar o nosso corpo, porque o nosso corpo ele sempre está dando sinais de alerta para que a gente preste atenção e tente, na verdade, buscar mudança de comportamento para que a gente alcance um nível de saúde melhor. E reduzir também expectativas, que seria, na verdade, já ligado também às estratégias de enfrentamento. As estratégias de enfrentamento, eu vou falar um pouco mais na hora que eu estiver falando sobre a saúde emocional. Estilo de vida, do que eu disse aqui de forma geral, está mais relacionado à saúde geral, certo? A nossa saúde geral ela está atrelada de forma bem estreita ao estilo de vida que a gente tem. Então, em primeiro momento, a gente vai compreender que ter uma vida saudável parte ou ela inicia de uma decisão. Né? Se eu decido que a partir de hoje eu vou cuidar da minha saúde, eu vou buscar comportamentos que sejam mais compatíveis com o estabelecimento de uma vida com qualidade, então eu mudo meu estilo de vida. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar dentro desse conceito aí de integralidade de saúde. Segundo, o primeiro aspecto dentro da temática, né, que seria saúde emocional em tempos de crise, seria compreender um pouquinho o conceito de crise, né? O que é crise?
a gente tem a visão de crise como algo muito negativo sempre. Por quê? Porque a crise ela nos desinstala, ela nos tira da zona de conforto, ela faz com que a gente muitas vezes se desestruture, se desorganize, ainda que temporariamente. Então, tudo isso gera sofrimento, gera dor, gera medo, gera ansiedade, angústia. E nós não estamos muito acostumados, ou seja, nosso cérebro não foi treinado, não é treinado para enfrentamento da dor. O cérebro é muito mais condicionado a evitar a dor. Então, a gente desenvolve ao longo da nossa vida um repertório muito grande de comportamentos e estratégias de evitação, de fuga. Né? A gente fica muito naquele comportamento ainda no que diz respeito às emoções, principalmente as emoções básicas que geram em nós sofrimento, dor, perturbação. A gente atua muito naquele padrão luta-fuga, aquele padrão do nosso sistema límbico, né? Que é o sistema de todos os mamíferos, que ao se deparar, ao experimentar uma emoção intensa, considerando as emoções básicas, né, que seria alegria, tristeza, medo, raiva, e alguns incluem nessa lista aí o nojo também, a gente tende a ter um comportamento de evitação, de luta ou fuga. Então, esse é um padrão mais primitivo, mais básico, mais recorrente, e que faz parte constantemente do nosso repertório de enfrentamento. Então, a crise, por trazer tudo isso no seu bojo, na sua existência, ela acaba gerando em nós esse tipo de sentimento e esse tipo também de comportamento. Mas se a gente parar para pensar que crise é algo inerente à própria existência humana, todo ser humano, no seu processo de desenvolvimento, ele vai passar por crises em cada fase, né? Todos os teóricos, a maioria, pelo menos, dos teóricos do desenvolvimento humano, eles vão estar apontando sempre em direção a um conflito, a uma tarefa, uma crise que precisa ser resolvida em cada idade, para que a gente consiga estar evoluindo, amadurecendo e crescendo, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então, crise é necessária. A gente já começa por aí, tentando trazer um olhar para a crise um pouco menos negativo e só considerando as suas consequências que a gente julga como sendo negativas. Uma outra coisa também com relação à crise, eu gosto muito da definição do ideograma utilizado pelo chinês para a palavra crise. Se a gente for observar, o mesmo ideograma que os chineses utilizam para a palavra crise, eles utilizam para a palavra oportunidade. Então, se a gente conseguir juntar na mesma palavra crise, como sendo desafio, como sendo dificuldade, adversidade, e o outro lado da moeda seria a possibilidade, então a crise ela também inevitavelmente nos leva ao crescimento, à modificação de comportamento. Isso eu não estou dizendo que elimina o sofrimento, que elimina a dor, que elimina a necessidade da gente passar pelo processo de desorganização temporária e reorganização, mas também ela nos impele, ela nos movimenta, ela nos tira, na verdade, da nossa zona de conforto. Eu ouvi uma frase recentemente que me chamou muita atenção, que ela dizia o seguinte: a dor também é recurso. Ou seja, quando a gente está passando pela dor e quando a gente acolhe essa dor, se permite sentir, experimentar esse processo, a gente está aprendendo a utilizá-la como recurso para o próprio crescimento. Então, fica aí a dica para esse entendimento também a respeito da crise. Mas a gente sabe que a crise vai trazer, lógico, muita instabilidade temporária. A gente fica meio que perdido, né? Meio que naquele momento, sem saber muito como sair da situação, como resolver, como, na verdade, lidar e manejar de forma adequada, de forma saudável com aquela situação. Se nós olharmos para a humanidade, todos os momentos de grandes crises, de grandes dificuldades, como as guerras,
as revoluções, as epidemias, a exemplo do que a gente está vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo uma pandemia. Todas essas condições, todas essas situações, elas acabaram também acelerando processos de evolução na sociedade, né? Por quê? Porque a crise ela acaba gerando uma urgência. Então, processos que já estavam em curso, né, de desenvolvimento tecnológico, científico, eles acabam sendo acelerados para dar conta da urgência e da emergência que se impõe diante da crise. Hoje, nós estamos vivendo uma revolução digital, sem precedentes, né? Nós estamos aqui, inclusive, hoje, nesse congresso, graças à tecnologia. Né? Nós não estamos podendo ainda realizar eventos com grande número de pessoas, mas a tecnologia nos permite continuarmos os nossos projetos, os nossos trabalhos, né, através da tela. E aí a gente continua podendo estudar, trabalhar, utilizando esse recurso. E agora de uma forma ainda muito mais intensa. Então, a gente olha para a crise também dentro dessa perspectiva. Opa, existe agora uma possibilidade também de avançar, de melhorar, né, de aprender mais. Então, é dentro desse contexto, né, de crise, desse entendimento mais ampliado de crise como realmente uma situação que nos desorganiza, que acaba, na verdade, trazendo muito estresse e abrindo parêntese para a nossa realidade agora. A gente está vivendo o que os psiquiatras dizem, né, um estresse crônico. Por quê? Porque nós estamos há praticamente 6 meses vivenciando todas as mudanças, restrições e limitações que a pandemia nos trouxe, né, que a princípio seria um período, a gente pensava num período de 2 meses, no máximo 3 meses, nós estamos caminhando para 6 meses aí, nós já completamos 6 meses, né, na verdade, de pandemia, e aí a gente está tendo uma sobrecarga realmente muito grande, o que os psiquiatras estão chamando já de estresse crônico, né, porque o período, né, de mudança e de angústia e de pressão e de tensão com essas restrições com as quais nós temos que conviver tem se estendido por um período já bem maior do que esperado. Então, a gente vai ter que lidar com tudo isso. Né? E como manter saúde emocional dentro de um contexto como esse, de um contexto crítico, de um contexto desafiador. Eu gosto até mais de usar a palavra desafiador do que difícil. Porque quando a gente fala do difícil, muitas vezes o nosso cérebro já entende, interpreta como algo que a gente não tem muito o que fazer. Já gera uma certa comodidade ou então uma certa paralisação por medo. Quando a gente fala de desafio, então desafio é algo que é possível, eu tenho que enfrentar. Eu tenho que encontrar o quê? Técnicas, estratégias de manejo que me deem a condição de atravessar esse momento e poder superá-lo, né? Poder sair dele mais forte do que a gente entrou. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês, para a gente pensar um pouquinho, a metáfora, um exemplo que eu ouvi de Pedro Calabres. Pedro Calabres é um neurocientista, ele tem até um canal no YouTube, quem tiver interesse de conhecê-lo. Ele é um pesquisador que tem trabalhado muito com as neurociências, com o comportamento humano e as neurociências. Ele tem um canal no YouTube chamado Neurovox. Não sei se vocês já conhecem, quem não conhece, se tiver interesse, né, procure no YouTube, né, esse canal, e ele vai trabalhar muito essa perspectiva do comportamento humano, né, do estresse, de como o nosso cérebro reage a tudo isso e como a gente pode treinar o nosso cérebro para reações que sejam mais produtivas e que tragam um nível de conforto emocional maior. Aí, diante da crise, ele falando sobre os impactos realmente da crise no comportamento humano, ele traz a metáfora do carro. Vamos imaginar que você esteja num carro, se programou para fazer uma viagem com a sua família, você está na estrada, né, e chegou um ponto da estrada que ela está praticamente deserta. Você não encontra nenhum posto, nenhuma casa, nada. É um percurso, um trecho do percurso
praticamente que você está caminhando sozinho. Não tá, nesse momento não tem carros. Você está passando sem aquele fluxo que costumeiramente a gente observa nas estradas. E de repente o carro para. Aí você estaciona o carro, tenta lá entender o que está acontecendo, abre o carro, olha o motor, não consegue enxergar nada que possa estar justificando aquela parada. Aí, de repente, você olha lá e vê que o carro não tem gasolina. Aí você vai se dar conta que o ponteiro que regula, né, que mostra lá a quantidade de gasolina estava quebrado, e você não conseguiu calcular devidamente a quantidade de combustível para a distância percorrida. O que ele vai fazer? Aí naquele momento você é tomado por uma série de emoções, né? De desespero, principalmente, porque você está com sua família numa estrada deserta, onde não tem nada, onde não tem ninguém passando, onde não tem nada próximo, para que você possa pedir apoio e você possa pedir ajuda. Quando a gente é tomado por emoções, né, muito fortes, principalmente as emoções básicas de medo, desespero, ansiedade, angústia, raiva, a gente acaba acionando, né, sendo acionado ali nosso sistema límbico ali fica totalmente ativado e muitas vezes a gente começa a agir e a reagir de maneira não controlada. Por quê? Porque a gente não dá nem tempo do circuito, né, dessas neurônios, essas conexões neuronais chegarem ao neocórtex, que seria essa parte que a gente tem aqui, a parte pré-frontal, responsável, né, pela coordenação, pelo planejamento, pela execução, pela elaboração, pela análise, é o nosso cérebro analítico e planejador. E aí a gente acaba apenas reagindo no piloto automático, né? Acionando comportamentos disfuncionais que a gente esse repertório de comportamentos disfuncionais que a gente tem quando a gente é emocionalmente engatilhado, né? Quando a gente tem um impacto emocional muito forte. Nesse momento, né, que é um momento crítico, portanto, um momento de crise, né, eu estou trazendo essa metáfora porque justamente ela ilustra um momento crítico, um momento de dificuldade, né, extrema. O que fazer? Como que a gente pode manter saúde emocional ou até mesmo se utilizar da nossa saúde emocional para resolver o problema? Eis a questão, né? Qual é a ferramenta? Que tipo de ferramenta a gente pode utilizar tanto na promoção de saúde mental naquele momento extremamente desafiador, como também na utilização dos recursos que a gente já tenha desenvolvido pelo treino do nosso cérebro, para que a gente acione esses mecanismos, essas estratégias para resolver o problema. Criticar o companheiro por achar que o companheiro de alguma forma não tem culpa, porque naquele momento vamos imaginar que ninguém está, na verdade, a bateria do celular tem acabado. Além de não ter sinal, a bateria do celular tem acabado. Qual é a tendência que a gente tem de acusar o outro porque deixou realmente o celular descarregado, acusar o outro porque não viu que o ponteiro do combustível não estava funcionando. E aí a gente geralmente entra nesse emaranhado de acusações mútuas, né? Um acusa o outro porque ninguém está sabendo, de fato, lidar com a situação e admitir o problema. Essas discussões elas são altamente improdutivas. Por quê? Porque não vai ajudar em nada a resolver o problema. Primeira ferramenta que poderia ajudar o sujeito a parar e atravessar a dificuldade, atravessar o estado deserto até um local que pudesse dar a ele a possibilidade, que pudesse dar a ele a condição de encontrar ajuda, é tomando uma decisão. Então, nesse momento, você tem que parar. Uma coisa que é muito interessante, que o Pedro Calabrese até ressalta, é que a gente precisa, em momentos de estresse intenso, é respirar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é respirar. Por que respirar? Porque a gente faz respirações profundas, os pulmões, quando eles se enchem de ar, ele tem uma ação que gera, na verdade, é como se houvesse um abraço no coração. Os pulmões abraçam o coração quando ele é, na verdade, cheio, quando ele está cheio,
de oxigênio, e vamos ter ali, atrás no nervo vago, 8 caminhos que são 8 vias, 8 caminhos neuronais que chegam até o cérebro e dizem ao cérebro esses caminhos, essas informações. Está tudo bem lá embaixo. Ou seja, o cérebro agora vai ficar com menos nível de estresse, de demanda, ele vai eliminar e vai mandar uma informação para cortar a adrenalina, cortar cortisol, e aí a gente começa a ter um estado mais de relaxamento. Nesse estado de relaxamento, o nosso pré-frontal pode trabalhar. A gente sai do límbico e do sistema do tronco encefálico e vai trabalhar, né? O cérebro vai ser mais acionado nessa região do pré-frontal. E aí a gente vai poder analisar a situação, pensar sobre ela, buscar alternativas, planejar ações que visem resolver o problema. Então, dentro de uma situação de estresse muito grande, extrema, intensa, a primeira coisa que a gente precisa fazer, o primeiro recurso que a gente precisa fazer é respirar. Né? Usar uma respiração profunda, por algumas vezes, alguns indicam que a gente faça isso umas 7 vezes, inspirando profundamente, expirando, até que o nosso cérebro entenda, né, receba essa informação de que está tudo bem, e aí ele pode analisar agora o seu trabalho, né, as suas ações para o córtex pré-frontal. Depois disso, a gente vai começar a usar uma ferramenta que ele considera muito poderosa, que ela é desdobrada em 3 passos. E aí a gente começa a pensar. A primeira coisa que a gente vai pensar é pensar sobre o que a gente está sentindo. Né? As emoções, elas não têm que ser rejeitadas, excluídas, reprimidas. Não é o caminho mais correto nem mais saudável. As emoções, elas precisam ser sentidas. Eu estou com medo. O que eu estou sentindo é medo? Pronto, eu vou acolher o meu sentimento, né? Vou estar presente com esse sentimento, com essa emoção, mas eu vou depois também permitir que o meu córtex pré-frontal pense a respeito dessa emoção. Quando a gente pensa a respeito da emoção, a gente gera um sentimento. E aí a gente pode atuar e intervir sobre ele. E o primeiro passo que a gente precisa fazer dessa ferramenta que Calabrese nos traz é: o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, está sob o meu controle? Vamos imaginar assim: eu tenho controle de impedir agora que eu esteja nessa situação na qual eu me encontro, hoje pandemia, ou com um carro quebrado numa estrada deserta? Geralmente, não. Né? Situações que são extremas, que geram estresse extremo, a gente não tem controle de intervenção sobre elas especificamente. Então, se eu não tenho controle sobre aquilo ali, eu focar a minha atenção sobre ela, é producente? É produtivo? Não. Eu vou estar apenas gastando energia em algo que, no fundo, não vou poder resolver, eu não vou poder modificar aquela situação. Então, isso até é um recurso que ele buscou no entendimento da filosofia dos estoicos, do estoicismo. Os filósofos do estoicismo, eles diziam isso. Você gastar energia, pensar sobre algo que você tem controle, é você, na verdade, desperdiçar o seu tempo e acumular sofrimento desnecessário e que não vai ajudar em nada na resolução do seu problema. Aí um segundo questionamento que ele acha, que ele considera importante, que faz parte também dessa ferramenta, seria o quê? Você, na verdade, perguntar: se ainda que isso esteja sob meu controle, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, é construtivo para o meu objetivo? Vamos imaginar ali. O indivíduo está naquela situação lá do carro quebrado, numa estrada deserta. Ele geralmente começa a pensar e a sentir raiva do cônjuge, do parceiro, de alguém que está ali no carro também, que ele acha que naquele momento poderia ter feito algo para impedir ou para evitar aquilo ali. Isso vai ser construtivo. Se eu falar para ele, se eu tentar, na verdade, naquele momento, trazer essa acusação, vai ajudar, vai me ajudar a alcançar o objetivo que eu tenho principal, que é sair daquela situação? Não.
Inclusive, vai desviar minha atenção, meu foco, para coisas que são, naquele momento, irrelevantes. E vai entrar na terceira questão, né, dessa ferramenta que ele coloca como sendo muito importante para a gestão emocional ali, na hora do estresse, na hora da dificuldade extrema. É focar no que é essencial. Ele usa uma frase que é muito interessante. É olhar para a floresta ao invés de olhar para a árvore. Às vezes a gente está numa situação crítica, e ao invés da gente focar no objetivo maior, que é resolver aquela situação crítica, encontrar uma forma, né, de enfrentar, de lidar com aquilo ali para reduzir danos ou resolver, a gente fica focando em detalhes que são irrelevantes. A gente fica discutindo sobre o sexo dos anjos, vamos dizer assim. E isso rouba da gente energia, isso destrói essa mente, isso tira, né, a capacidade de concentração, atenção, percepção, raciocínio, análise, que são necessários para que a gente possa encontrar uma alternativa viável naquele momento. Então, é o que ele diz, não tem que parar de olhar para a árvore, a gente tem que olhar para a floresta. O que é importante? Imaginar que na pandemia vai adiantar eu ficar o tempo todo imaginando, né? Ficar focando na dor, na doença, no medo, no desespero. Não, eu não tenho controle. Não tenho controle sobre a pandemia, sobre acabar com a pandemia, resolver a pandemia. Eu tenho controle sobre alguns comportamentos que eu posso ter para que eu me proteja e proteja as pessoas que estão ao meu redor do vírus. Mas eu não tenho controle sobre acabar com isso. Eu não sou cientista, não sou pesquisadora, não sou médica, então eu não posso, de fato, fazer nada concretamente que venha ter uma intervenção específica sobre resolver o problema da pandemia. Eu tenho a possibilidade de ter comportamentos mais adequados, ajustados, e também tenho a possibilidade de lidar com as minhas emoções que estão sendo mobilizadas nesse momento e nesse contexto, usando ferramentas de gestão emocional para manter a saúde emocional, para promover a minha saúde emocional. Então, dentro desse contexto de crise, né, e aí já fazendo um link com a própria saúde emocional, a gente precisa ter esse olhar, né, que de fato eu posso fazer, né? Eu tenho controle sobre isso, eu tenho poder de intervenção, de ação sobre isso. Se eu não tenho, o que é que eu posso fazer para reduzir danos, para aliviar as emoções que são mobilizadas e acionadas durante esse processo? Como eu posso me manter minimamente equilibrado? Como eu posso estar gerindo, né, essas emoções desencadeadas? Porque, assim, outra coisa que a gente precisa prestar muita atenção é que, assim, a gente não controla a emoção. A emoção é algo, é uma resposta fisiológica, né, a um estímulo específico, seja ele interno ou externo. Então, a resposta fisiológica, por exemplo, o que é a resposta fisiológica? Quando você está com medo, o que acontece? Né? Você tem taquicardia, um processo de sudorese, você tem uma respiração mais curta, sua pupila dilata, né? Há uma mensagem lá do hipotálamo que vai para a suprarrenal, né? A glândula suprarrenal, para ela parar, descarregar a adrenalina no sangue, cortisol, preparando o nosso organismo para um comportamento de luta e fuga. Eu tenho como controlar isso? Eu vou controlar, não. Agora a minha suprarrenal não vai liberar adrenalina. Eu tenho como controlar isso. O medo, a emoção, é uma resposta fisiológica. Eu posso, na verdade, reconhecer esse medo, reconhecer essa emoção, que isso já é um passo, né, muito importante de inteligência emocional, que é o reconhecimento do meu estado emocional no momento, buscar estratégias que ajudem, nesse momento também, a controlar as reações fisiológicas. Eu controlo as reações fisiológicas. A respiração é uma técnica muito eficiente para isso, né, para o controle fisiológico das reações, para o controle das reações fisiológicas que são disparadas diante de uma emoção. Depois disso, quando eu faço esse controle das reações fisiológicas, eu dou o tempo necessário para que a informação chegue ao córtex pré-frontal. E lá, que é o meu cérebro analítico, planejador, que pode exercer autocontrole, regulação emocional, ele tenha condições de agir, de atuar.
Então, é esse processo que acontece conosco. Então, a gente tem que ter isso muito claro, porque para ter saúde emocional, eu preciso ter essa compreensão. Como a coisa funciona, como a coisa dispara, é como se fosse um alarme mesmo. Você não tem o controle, o organismo, o alarme disparou, o organismo vai reagir através do comando do cérebro para preparar o próprio organismo para uma resposta fisiológica adequada, ou uma resposta motora, na verdade, adequada à situação de perigo iminente. Ok? Então, vamos lá. Pensando em tudo isso, a gente, infelizmente, diante de situações adversas, de situações estressantes, desafiadoras, a gente aciona, a gente tem como padrão de resposta alguns comportamentos que já fazem parte do nosso repertório, eu diria que já faz parte do nosso perfil. Né? Então, situações de muito estresse, de muita dificuldade, de muita tensão, naturalmente elas fazem o quê? Elas disparam, elas servem como gatilhos para reações, para comportamentos que já estão automatizados em nosso organismo e nossa mente. Então, muitos desses comportamentos, eles são disfuncionais. Por que disfuncionais? Não são adaptativos, porque eles geram, na verdade, um padrão mais de reatividade do que de responsividade. O que é reatividade? Reatividade é quando você está no automático, como eu falei, no condicionamento mesmo. Você simplesmente, ao se deparar com uma emoção, com um pensamento, com uma ideia, você tem uma resposta fisiológica àquilo ali, né? Porque gerou uma emoção ali, e você simplesmente reage a esse tipo de informação, a esse tipo de estímulo, sem dar o tempo de que o cérebro pré-frontal, ele elabore, ele compreenda, ele analise, ele interprete e ele busque respostas mais bem fundamentadas, certo? Mas considerando, né, os prós e os contras, as possíveis consequências. Então, a gente está muito no padrão da reatividade, né? O padrão do piloto automático, e muitos dos nossos comportamentos que estão automatizados são comportamentos disfuncionais. A crise, ela vai mobilizar muitas nossas emoções, e principalmente as emoções básicas e intensas. Né? E a maneira como reagimos a ela, como eu coloquei, né? Na maioria das vezes, no padrão da reatividade do que da responsividade, do que de uma resposta mais pensada, refletida, comedida, né? Devidamente analisada, a gente vai ter reações automatizadas. E existem 3 condições básicas, né? Os estudiosos mostram que existem 3 condições básicas de reação ao estresse. Né? Quando a gente está submetido a esse nível de tensão, de mobilização emocional, de sensação de perigo, de dificuldade, a gente tem, ou até mesmo de dor extrema, a gente tende a ter 3 reações básicas. Primeira, reação aguda ao estresse. A segunda, reação de ajustamento. E a terceira, estresse pós-traumático. O que seria essa reação aguda ao estresse? Vou falar rapidinho, né? Porque eu sei que eu tenho um tempo de 1 hora, né? Eu estou tentando controlar aqui, mas eu acho que vai dar tempo. A reação aguda ao estresse seria, como o próprio nome diz, a gente tem uma resposta, né, intensa a uma situação que provoca em nós uma desorganização, uma desestrutura, ainda que transitória e temporária. Vamos imaginar assim, você de repente é informado de maneira abrupta de que uma pessoa muito querida sua morreu. Então, no primeiro momento, a gente vai ter aquilo que a gente chama o quê? Você está sendo submetido naquele instante a um nível de estresse muito grande, né? Todo o seu organismo mobilizado naquele momento ali, porque você tem um nível de dor, um nível de sofrimento muito intenso acontecendo naquele momento. Então, provavelmente, você vai entrar na reatividade. Claro que você vai utilizar vários mecanismos ali, reativos, para tentar dar conta daquela dor, que é intensa, que é inesperada e que traz muito sofrimento. Então, ter padrões reativos é considerado, vamos dizer assim, normal. Quando esses padrões reativos a gente vai chamar de quê? De reação aguda ao estresse. A gente pode ter
manifestações físicas, a gente pode ter um desmaio, ou qualquer outra perturbação física naquele momento, a gente pode ter um comportamento de despersonalização, a gente pode ter um comportamento aí de uma histeria, de uma manifestação somática mais intensa também. Então, assim, a gente tem várias possibilidades, né? De choro, de grito, de dor, de ficar moado, de ficar paralisado, pode ter um congelamento emocional ali naquele momento. Então, essas reações agudas, elas são possíveis, né? E eu diria que até relativamente frequentes diante de um acontecimento drástico, dramático, trágico, mas tem um caráter transitório, mesmo porque nossa mente ela não é capaz de assimilar uma informação que seja tão difícil para a gente de dar conta de uma só vez. Então, por isso que a gente fala muito quando você é impactado por algo dessa natureza, você precisa viver o luto. Né? O luto não é só de perda de alguém que morre por morte. Esse luto pode ser perda por morte, perda por separação, perda de um sonho, perda de um objetivo, perda de várias coisas, mas que sejam para a gente extremamente significativas e que vai gerar, de uma certa forma, uma situação traumática naquele momento. Então, aí eu vou ter provavelmente uma reação aguda a esse estresse. E está tudo bem. Né? É uma possibilidade do organismo se defender daquela dor extrema naquele momento. Mas a gente também pode ter uma segunda possibilidade de reação, que seria a reação de ajustamento. Vamos imaginar nesse exemplo que eu dei sobre a morte. O indivíduo passou por todo esse processo, né, de impacto realmente muito grande, de dificuldade de assimilar aquilo ali de uma vez, de se sentir desorientado, se sentir desamparado, porque é um sentimento que vem muito forte de abandono, de desamparo, né? E isso é muito difícil de sentir, né? É muito doloroso de sentir. Então, é impactante demais. Então, a reatividade, como eu falei, ela é muito presente e muito provável. Mas tem indivíduos que eles ficam nessa condição de não ajustamento por muito tempo. Aí é o que a gente vai chamar de reação de ajustamento, é aquele indivíduo que não consegue atravessar a dor, que não consegue passar pelo processo, sentir, viver, né? Dar lugar a essa dor, reconhecer essa dor, vivenciar essa dor, mas também atravessar essa dor. Né? Ter aquele entendimento e aquela possibilidade de viver aquilo que a gente sempre diz, tudo passa. Uma dor, uma emoção, uma ideia, um pensamento, seja bom, negativo ou positivo, dentro daquilo que a gente coloca como escala de valor, tudo isso passa. Ele nos atravessa, mas passa. Para alguns indivíduos que têm realmente uma reação de ajustamento, isso não vai acontecer com tranquilidade. E aí ele vai precisar utilizar, vamos dizer, ou desenvolver sinais e sintomas de desajustamento psíquico, né? Que, na maioria das vezes, acabam se constituindo em uma depressão ou um transtorno de ansiedade. O indivíduo vivencia o impacto, vivencia o sofrimento, a dor extrema, extensa, mas ele não dá conta, com os recursos internos e com os recursos externos disponíveis, de atravessar aquilo ali e elaborar e encontrar possíveis saídas para aquele sofrimento. Então, ele fica como se ele tivesse ficado capturado ali. Né? Ele ficou encapsulado, capturado numa dor que não conseguiu encontrar saída nem libertação. E aí pode gerar uma série de transtornos. Né? Vai comprometer a saúde emocional consideravelmente e pode também comprometer a própria saúde física. Aí trazendo um pouco o viés da integralidade que vocês estão trabalhando durante esses dias. O ser humano é um ser integral. Se eu tenho uma dor aí, psíquica ou dor emocional que não foi realmente elaborada, que ficou capturada, que ficou encapsulada, eu posso desenvolver também sintomas e sinais físicos e até mesmo ter um adoecimento físico também muito em decorrência
dessa situação não resolvida. E a última reação, o último tipo de reação que é possível acontecer também diante de um estresse muito intenso e crônico, é o estresse pós-traumático. Tem pessoas que, no momento do acontecimento, da vivência inicial, do trauma, da dor, ela não manifesta determinados sinais e sintomas de desajustamento. Mas, passado algum tempo, é como se aquilo ali ficasse congelado, vamos dizer assim, houvesse um congelamento, e depois começasse a manifestar também algumas reações que não acontecem de imediato. Ela vem num momento posterior. E pode ser num momento posterior mais próximo ou um pouco mais distante. Mas também é fruto de uma não elaboração, de uma não, como é que eu posso dizer, vivência plena e de acolhimento mesmo, de permissão para poder ser atravessado por aquela dor, entendendo o que está acontecendo consigo e buscando ajuda, buscando recursos internos e externos, para que essa dor, para que você possa atravessar essa dor e sair dela de uma maneira mais fortalecida. Então, eu trouxe essas 3 possíveis reações porque eu acho que são bem interessantes para a gente compreender também a nossa saúde emocional, né? Como a gente tem encarado, enfrentado as situações de estresse. Que padrão de reação eu fico? Eu fico na reação aguda, eu fico na reação de ajustamento, eu fico no estresse pós-traumático. Como eu tenho, na verdade, buscado olhar para mim diante dessas situações impactantes, né? Me escutar, perceber o meu corpo, perceber como a minha mente está. Minha mente está dando conta, está agitada, está embotada. Às vezes a gente também tem um embotamento emocional como fuga, né? Como uma forma de não lidar com isso, né? A gente tem até um termo que usa, né? Anestesia emocional. A gente busca anestesiar-se emocionalmente para não ter contato com a dor. Né? A gente fica muito naquela camada protetiva, na camada de proteção, porque a gente não quer estar na camada de vulnerabilidade, que é uma condição do humano, a camada de vulnerabilidade e de fragilidade, que é a condição da gente estar exposto ao sofrimento, a tudo que nos acomete e que faz parte da existência humana, mas que é necessário, porque quando eu fico só na camada protetiva, na camada da anestesia, eu não dou conta, porque eu efetivamente não elaboro, não lido, não enfrento, não entendo e não dou, na verdade, possibilidades para esse meu sentir e para esse meu estado emocional. Então, é muito pertinente a gente, nesse momento, nesse contexto que a gente está vivenciando, a gente está se perguntando, né? Como eu tenho reagido realmente a todo esse estresse que tem sido colocado diante da humanidade, né? Tem sido, né, vamos dizer assim, uma realidade na vida das pessoas. Eu tenho buscado, né, desenvolver estratégias para enfrentar isso, para olhar de frente, encarar, me escutar, ou eu tenho buscado anestesias? Eu tenho buscado, na verdade, fugas. Tenho ficado apenas naquele comportamento mesmo, mais primitivo e mais básico, no sentido emocional de luta e fuga. Eu pensei agora também em trazer rapidinho para vocês algumas estratégias que eu considero que são mais funcionais. Né? Eu falei muito dessas estratégias disfuncionais, esses comportamentos disfuncionais que não nos levam ao reconhecimento e elaboração devida das nossas emoções. Aí eu queria trazer um pouquinho das possibilidades. O que a gente tem como possibilidades assim para melhorar a nossa capacidade de manejo e de lidar com os impactos emocionais que a gente tem sofrido? Primeira é reconhecer aquilo que está fora do nosso controle, como foi a ferramenta que Calabres, né, traz. E que eu disse para vocês na metáfora do carro. Né? O primeiro ponto é isso, eu tenho que reconhecer aquilo que está fora do meu controle. Aquilo que eu não posso fazer, eu tenho que aceitar. Né? Porque se eu não aceitar, se eu lutar contra aquilo que eu não tenho condição de mudar ou de fazer algo sobre, eu vou estar gastando a minha energia, eu vou estar usando a minha energia que poderia ser deslocada para algo produtivo, em uma situação que vai me deixar apenas na dor, apenas na frustração, porque quando eu luto, quando eu gasto energia tentando resolver algo que eu não tenho condições de resolver, que eu não tenho como resolver,
ainda vou ter como subproduto uma frustração imensa. Isso é mais um fator de comprometer a minha qualidade de saúde emocional. Outra coisa que é importante, como eu também já falei, só quero agora dar uma enfatizada e dar, mostrando, né, até mesmo o respaldo científico disso, seria as técnicas de respiração e de relaxamento. Né? Hoje, a neurociência tem mostrado muito a importância da respiração como sendo um recurso terapêutico. Por quê? Porque a respiração, inclusive, é uma das estratégias que a gente tem de estar no presente. Por quê? Quando eu faço técnicas de respiração, naturalmente eu tenho que prestar atenção ao meu corpo. E quando eu volto a minha atenção, o meu foco para o meu corpo, é a única possibilidade de eu estar vivendo o tempo presente. A gente fala muito que as pessoas estão desconectadas de si mesmas e estão sempre... Por que elas estão desconectadas de si mesmas? Porque elas estão sempre numa dimensão temporal que não é o presente. Eu tenho que estar no presente, porque é só no presente que as coisas estão de fato acontecendo e é só no presente que eu tenho, de fato, possibilidade de intervenção. Eu não tenho possibilidade de intervenção no passado nem no futuro, mas no presente eu tenho. Então, quando eu foco no presente, quando eu estou presente de fato em mim, no que eu estou sentindo, no que eu estou pensando, eu tenho grandes possibilidades de resolução, né? De elaboração e de autoconhecimento. Então, eu acho que é muito importante a respiração, porque a respiração é uma técnica que ela nos traz para o corpo. E quando ela nos traz para o corpo, ela automaticamente nos traz para a dimensão do tempo presente. Uma outra técnica que eu acho importante é a escrita terapêutica, né? E eu acho que, às vezes, a gente, por não se sentir à vontade, segura, encontrar uma pessoa que a gente confie ou que a gente se sinta bem para falar o que está acontecendo com a gente, ou não tem oportunidade no momento de fazer isso, eu acho que a escrita terapêutica é um recurso muito bacana. Não é? Escrever, né? Eu, quando era adolescente, eu tinha diário. Na minha época, as adolescentes, as meninas, tinham essa prática, né, de construir um diário e aí no diário escrever tudo que tudo que estava incomodando, todas as coisas boas que tinham acontecido, as coisas ruins, como tinha sentido, né? Por exemplo, a decepção, a frustração, o fato de não ter sido tratada como gostaria, de não ter sido valorizada, de não ter tido a atenção das pessoas, tudo isso ajudava a gente, nessa escrita, a pensar sobre isso, a colocar para fora, né, a ter uma catarse ali, porque não deixa de ser um processo também catártico, mas também fazer com que a gente pudesse ter algum nível de elaboração a partir da escrita e leitura, e principalmente da releitura em outros momentos. Então, eu acredito muito que escrever seja um recurso que ajuda muito também na promoção e manutenção da nossa saúde emocional. Porque o falar sobre o verbal, vamos dizer assim, a palavra, seja ela escrita ou de forma oral, ela tem um poder terapêutico. Eu gosto muito, eu queria pedir licença para vocês para ler um pensamento de Fábio de Mello que expressa muito isso que eu estou tentando dizer. Ele diz o seguinte: a dor humana não cabe inteiramente na casa da palavra, mas é nela que, de vez em quando, a dor descansa. Dor que não recebeu o abrigo da palavra corre o risco de virar amargura. Por isso, a reflexão é tão salutar aos que sofrem. Então, dentro desse entendimento, né, desse pensamento de Fábio de Mello, que é um pensamento filosófico, eu acho que a gente tem um recurso muito poderoso no verbal, né? Seja ele através da fala, né, de conversar com alguém que possa, em alguma medida, ser uma escuta sensível, ser uma escuta, que não seja uma escuta profissional especializada, mas que seja pelo menos uma escuta sensível, vai trazer para a gente a possibilidade da gente também estar se escutando, porque quando a gente fala, a gente também se escuta, ou a própria escrita terapêutica, que vai dar para a gente, né, a possibilidade de traduzir ou tentar traduzir em palavras a nossa dor. É claro que muitas vezes a gente não consegue encontrar uma palavra que exprima verdadeiramente a dor que a gente sente, mas há
uma possibilidade, pelo menos, de alívio e de encontrar possíveis significados, né, o simbolismo do nosso sofrimento. Uma outra estratégia que a gente pode utilizar para quem gosta é a parte mesmo da arte, né? Seja uma arte como pintura, escultura, crochê, trabalhar com argila, seja o que for. Qualquer coisa que traga para você, né, na verdade, ali, alívio, que seja que você se sinta bem fazendo, né? Que aquilo ali, naquele momento, traga para você algum nível também de realização e de contato com você. A música ajuda muito também nesse sentido. Então, cada um tem uma forma de expressão no mundo, né? Então, a gente tem que buscar a nossa forma de expressão também, porque essa forma de expressão ajuda também a gente a dar vazão às nossas emoções. E talvez termos um contato mais próximo e mais direto com elas. Uma outra questão muito interessante é a meditação, né? A meditação, durante muito tempo, né, ela foi vista meio que não com bons olhos pela ciência, né, como sendo considerada como apenas uma filosofia, uma prática realmente da religião, principalmente da religião oriental. Hoje, a neurociência comprova, né, que a meditação ela tem excelentes benefícios, tanto para a saúde física quanto para a saúde emocional. São vários, né, os benefícios listados com relação à meditação. Então, eu recomendo fortemente que nós, né, busquemos até utilizar a prática da meditação na nossa rotina, porque ela traz para a gente um momento, né, de pausa. A meditação, é engraçado que a gente fala assim, meditar eu não consigo, porque eu não consigo parar de pensar. Ninguém consegue parar de pensar. Se você achar que para meditar você vai precisar disso, você nunca vai meditar, porque não existe parar de pensar. A não ser aquelas pessoas que meditam horas seguidas, né, anos seguidos de meditação na vida, os budistas, os monges. Mesmo assim, não é que ele pare de pensar, mas ele tem momentos, claro, ali, de profunda conexão consigo mesmo, né, com o transcendente, que para alcançar esse nível precisa de uma longa estrada. Não é essa a proposta da meditação que a neurociência está trazendo como benefício para a saúde. Mas é o simples hábito de você usar uma meditação guiada, se você não tiver facilidade, né, de entrar realmente nesse processo. Tem muitas meditações guiadas aí, mas que levam você. Se você. A neurociência indica que pelo menos 10 minutos, se você usar 10 minutos de meditação diária, você vai ter aí benefícios bem intensos na nossa saúde, na sua saúde. Então, assim, se não conseguir começar com 10 minutos, começa com 5, depois aumentando, mas pelo menos 10 minutos diários é o que é indicado como sendo o satisfatório para ajudar a gente a alcançar esses benefícios. Então, fica aí também uma dica, né, de uma estratégia funcional para manutenção, promoção e manutenção da nossa saúde emocional. Uma outra questão é o exercício da gratidão, que também vem da neurociência, né? A neurociência, também estudando, pesquisando, descobriu que se o indivíduo, durante o dia, né, se ele fizer esse exercício da gratidão durante 30, 40 dias, vai haver uma mudança no padrão de funcionamento cerebral. Por que eu estou falando isso? O nosso cérebro, ele naturalmente tem um viés de negatividade. A gente tende a focar mais em experiências negativas do que positivas. Então, aqui, com algum tipo de desconforto, de dor, de sofrimento, a gente tende, né, a memorizar, a armazenar, a guardar, a registrar com muito mais facilidade. Então, para a gente trabalhar esse viés de negatividade, trazer para o cérebro, né, treinar o cérebro a ter uma forma de enxergar diferente ou mais positiva, o exercício da gratidão acaba sendo bem funcional para isso. Né? E como funciona esse exercício da gratidão? Você, durante 30 ou 40 dias, todos os dias, no final do dia, você escrever pelo menos 3 motivos que aconteceram no seu dia, pelos quais você gostaria de agradecer e por quê. Por que tem que escrever? Porque você pensar e escrever, você está, na verdade, dando mais informação e material para o seu cérebro. Né? Então, você está ativando aí não só a parte do pensamento, como a parte também motora,
sinestésica. Então, você está utilizando todas essas vias aí para que isso seja, para que forme uma conexão cerebral mais poderosa. Então, você vai escrever durante 30 dias ou 40 dias, todos os dias, no final do dia, 3 coisas pelas quais você gostaria de agradecer e por que você gostaria de agradecer. Isso vai ajudar a reduzir o viés de negatividade que é presente no nosso cérebro, né? Que é algo que já é automático. E aí, com isso, a gente vai criar uma perspectiva mais positiva da vida, mesmo diante de crise, e vai também estar exercendo aquilo que a gente chama de autocuidado. Esse autocuidado ele é bem abrangente, né? Ele começa, no sentido da saúde, ele começa primeiro a gente se escutando. A gente precisa se escutar. Escutar as nossas emoções, escutar o nosso corpo, escutar os sinais que o nosso corpo nos envia, para que a gente possa estar conectado com a gente, se tornar mais perceptivo, né? E poder ter intervenções mais precoces para a promoção da nossa saúde. E aqui eu finalizo a minha fala, eu acho que eu consegui, de maneira rápida, aí dar uma pincelada no que eu pretendia falar. Aí agora eu fico aberta, né, para perguntas, aquilo que vocês gostariam que eu falasse um pouco mais, esclarecesse um pouco mais. Prontinho. A senhora está me ouvindo? Tranquilo. Ok. Então, teve algumas perguntas. Teve uma pergunta aqui. Deixa eu deixar exposto. Comentários. Quais as possíveis estratégias de enfrentamento que podemos usar para lidar com uma crise emocional em tempos de pandemia? Tá muito do que eu acabei de falar, né? As estratégias Isso. que eu disse que são mais funcionais, né? Porque a gente tem inúmeras possibilidades de reagir, né? Principalmente ficar no padrão da reatividade. Né? A gente precisa, eu acredito que uma estratégia muito importante é a gente sair desse padrão, é tentar prestar atenção nesse padrão que a gente tem muito de reagir, só reagir. Né? Eu acho que o principal, o começo realmente, é a gente começar a respirar mesmo, usar a técnica da respiração com muito mais frequência, como sendo algo que vai fazer parte já da nossa rotina, para poder a gente, naquele momento, oxigenar suficientemente o cérebro e que ele tenha tempo para poder pensar melhor, né? Refletir, analisar sobre o que está acontecendo, sobre o que a gente está sentindo, sobre o que a gente está pensando, e aí encontrar alternativas, né? Encontrar respostas e não reações. Porque responder é diferente de reagir. Reagir é algo que você faz muito no padrão inconsciente e automático. E responder é algo que vem muito em função ou como resultado de um processo de elaboração e de reflexão. Então, a gente precisa acionar mais esse cérebro nesse sentido, no padrão da resposta e não da reação. E um caminho que a gente tem para conseguir fazer isso de maneira talvez mais fácil ou mais à disposição nossa é aprender a respirar, a fazer essas respirações mais profundas. E quando a gente respira, respirando profundamente, respirando, eu estou dando esse tempo. E aí, nesse tempo que eu dou, eu posso encontrar, talvez, respostas mais satisfatórias. E uma outra coisa também é a gente não fugir das emoções. A gente tem muita tendência de fugir. Eu não quero sentir dor. Ninguém gosta de sentir dor. Tanto que quando a gente sente uma dor física, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Buscar um analgésico. Tudo que a gente quer, na verdade, é sair daquele padrão, sair daquele sofrimento. Então, eu quero eliminar a dor. Só que a dor emocional não é como uma dor física, que você toma uma medicação, toma um analgésico, ou faz um procedimento e aquilo ali é aliviado quase que instantaneamente. A dor emocional, ela tem uma outra forma de funcionamento. Então, a gente precisa entrar em contato com ela assim. Eu preciso acolher a minha dor. Primeiro, não adianta eu negar ou eu ficar com raiva de mim porque eu estou sentindo, eu fingir que eu não estou sentindo. Tentar excluir isso como se não fizesse parte da minha experiência. Ela faz parte da minha experiência, ela é minha, ela está presente em mim.
Agora, eu preciso dar morada para ela, né, no sentido de enxergá-la, de escutá-la e de percebê-la, mas também preciso ter a tranquilidade de que ela é transitória, ela vai passar, mas eu preciso também pensar sobre ela, porque a gente só tem saúde emocional quando a gente integra, né, o nosso pensamento às nossas emoções. A razão e a emoção precisam caminhar de maneira interligada. Eu preciso pensar sobre, porque é pensando sobre ela que eu posso, inclusive, tomar decisões, fazer escolhas. E aí eu saio do padrão da reatividade. Eu não sei se eu consegui alcançar. Agora, a gente pode usar algumas estratégias também junto, como eu falei, escrever, conversar com alguém sobre, praticar, na verdade, a meditação, fazer o exercício da gratidão. Né? Essas são estratégias que ajudam também a gente a lidar, a enfrentar melhor, buscar grupo de apoio. Uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu não falei aqui, porque a gente está vivendo esse momento, né, que é o mês de Setembro Amarelo, que fala muito de depressão, de suicídio, uma coisa que é muito importante para manter a saúde emocional. A gente precisa de relacionamento. Com A certeza. gente precisa de rede de apoio. A gente precisa de ter pessoas com quem a gente converse, com quem a gente possa contar, né? Que a gente possa ter ali naquela pessoa algum nível de amparo, né? De apoio mesmo, de acolhimento, eu diria assim. Porque esse isolamento que a gente já está vivendo, isolamento no sentido de contato físico, ele precisa ser, de alguma maneira, compensado para que a gente não entre nesse processo de adoecimento, porque o ser humano necessita, ele tem necessidade de contato, ele tem necessidade de validação, ele tem necessidade de reconhecimento, ele tem necessidade de ser amado, né, de pertencimento. Então, isso é muito importante. Então, é rede de apoio, é buscar. Eu preciso, na verdade, falar, eu preciso, na verdade, me relacionar, eu preciso buscar recursos tanto internos quanto externos para que eu dê conta das minhas dores, né, das minhas crises, das minhas dificuldades. Eu acredito que seria mais ou menos nessa direção a minha resposta. Ok, Pro. Muito obrigado, tá? Pronto, Pro. Tem mais alguma pergunta? Foi de grande valia esse conhecimento que você proporcionou para a gente agora, essa manhã. Iniciamos o dia bem, certo? Sim. O conteúdo que a senhora passou para a gente agora foi muito importante. É muito importante as pessoas terem essa noção de como saber lidar com certas emoções, ainda mais em um momento como esse que a gente está passando. Eu estou aqui Muito obrigado, tá? segurando Obrigada a vocês. Foi uma honra para terminar não participar. contribuindo, porque se deixar, vai embolar uma coisa com a outra, vai vir lembrança de aula, de tudo. Muitas coisas, muitas lembranças. Eu tenho muita Mas, no saudade geral, de vocês. Agora, com honra, meus colegas de profissão, muito honrada, muito feliz por isso, né? Por ter podido, de alguma forma, fazer parte, né, dessa trajetória de vocês. Sucesso para vocês. Estou muito feliz pela forma como vocês já estão caminhando aí na profissão, buscando estar ampliando os conhecimentos, compartilhando conhecimentos. É isso aí. E estou aqui sempre que precisar de minha disposição para contribuir. Fico muito orgulhosa de vocês. Obrigada, Pro.